novamente, tá? As pessoas que estão chegando agora na live ou já chegaram um pouquinho mais atrasado. Então, boa noite, dona Elenir. Boa noite, seu Rui Arruda, Antunes, que está com a gente. Ao Cheiro da Tradição, que também está com a gente ali. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Yara, para o seu Wilson Porto, lá de Brasília, um abração. A Márcia Carvalho, a Vera Freitas, o Thiago Lemes, o Diego Souza, a Carla Carvalho, o Dom Camilo, que está colocando aqui, ó, hashtag Savariz Poeta Aposentado. Isso aí. Já pegando essa deixa do Camilo, pessoal, para quem não conhece ainda, nós temos uma hashtag. Tudo que acontece de diferente, nós usamos a hashtag da reunião. Então, você já pode ver que tem aí hashtag Savariz Poeta, tá? Então, quando aparecer alguma coisa diferente, vocês podem criar a hashtag. A hashtag campeã sempre é destacado. E também a melhor frase ou a melhor interpretação ou reflexão sobre a reunião. Lucas, já de imediato, enquanto o nosso convidado descansa um pouquinho, agradecimentos do Recordan. E para quem não sabe, já dá uma explicada o que ele era. Boa noite para todo mundo. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Lucas Santos. A gente foi organizador do Recordan, junto com mais alguns professores que estão aí na sala também com a gente. O nosso Recordan foi um festival que trouxe a dança para a sala pelo prazer de dançar. Não teve avaliação, a gente conseguiu ter uma quantia muito bacana de vídeo, e o mais interessante é que a gente conseguiu unir os estilos, né? Trouxe o pessoal campeiro, trouxe o pessoal da vacaria, junto com o pessoal do Enarte, e aí o pessoal se distribuiu aí apresentando as mais variadas danças. Graças a Deus, nosso festival foi um sucesso, todo mundo adorou a forma como foi feito, as coisas como foram editadas e lançadas ali, né? Todo mundo achou bem legal, compartilharam bastante. Teve uma procura bem bacana também de todo o Brasil, né? A gente teve gente de São Paulo, teve gente do Mato Grosso, teve gente do Paraná, Santa Catarina, nosso Rio Grande também teve bastante gente participando. Então, para nós a gente ficou maravilhado com o que aconteceu, né? Às vezes as pessoas procuram muito a competição e nós tentamos fazer de uma forma diferente e ficamos um pouco receosos inicialmente, porque às vezes as pessoas gostam da competição e lógico que ela faz parte da nossa vida, mas também trazer a dança pelo prazer de dançar, como foi o tema do nosso festival, isso foi excelente. A gente viu coisas maravilhosas acontecendo, pessoas se dedicando à dança numa naturalidade muito grande, e isso foi muito satisfatório para nós todos do canal e do grupo de estudo. Teve alguns que saíram da zona de conforto, eu fui um dos que saí da minha zona de conforto, acabei dançando danças que não fazem parte da minha caixa e eu achei muito legal, e a gente teve muita troca de experiência de pessoas que conversaram, que se ajudaram, isso foi o mais importante, né? Teve muita ajuda com as músicas que não se tinha, ajuda com as coreografias que se tinha dúvida. Então, para nós foi uma coisa, foi enaltecedor, para se dizer, né? Todo esse festival. O que eu tenho para fazer é um agradecimento especial a todos que participaram conosco, agradecer aos professores que fizeram parte e nos ajudaram de toda forma, com apoio, com a montagem das fotos, com a montagem dos troféus. A gente tem a Vivi, que não está aqui com a gente hoje, que foi dela a ideia inicial, ela que lançou lá no grupo, lá um dia, e se nós fizéssemos um festival dessa forma? E aí já entrou um caminhão de ideias logo atrás, e aí estourou, sendo um sucesso, e todos colaboraram de uma forma ou outra, todos deram seu apoio, todos deram seu incentivo. A gente tem a Maíra aí também, que está na sala, que produziu as fotos, teve a Amanda também, que nos ajudou montando o troféu, trazendo a moldura para a gente colocar. Uma coisa que nos deixou assim também maravilhados, os versos da Dona Estela e do seu Pedro Darcy, que, cara, cada vez que tu ouve os versos dos caras no meio dos vídeos de apresentação ali e no vídeo de agradecimento, aquilo acaba afrouxando qualquer coração, né? Então, para nós foi de grande valia esse festival, e já está surgindo ideia, a gente está só pela pandemia passar, e o ano que vem nós estamos procurando sede para fazer um presencial aí. Muito obrigado, Lucas, o teu trabalho foi imprescindível, né? O cara editou 45 vídeos ou mais, né? Não sei quantos vídeos tem.
53 vídeos. 53 vídeos, vocês Ah, receberam. e Pode falar. falar nisso, e ontem à noite ainda estava recebendo vídeo. Então, vou ter que comunicar. Tem 4 vídeos para lançar ainda lá de gente que ficou fora. A gente não deixou fora, lançou vídeo, vai entrar no pacote aí. Para nós, o festival não acabou. Então, ó, pessoal, não se preocupe, o vídeo vai ser colocado. Quem quiser ver o Pedro Darcy e a Estela dançando, a Estela fez o Pedro Darcy dançar, a Sandra e o Cláudio estão dançando. Tem até o filho do Lucas dançando a sarna com a mãe, né? Eu vi um monte de dança assim, pai e filho. Tem o Gilberto com a família inteira, duas danças. Com ele, a Exatamente. filha e a esposa, muito legal. E só pelo prazer de dançar, cara. Então foi muito, muito, muito bonito isso aí. Parabéns, viu, a toda a equipe que organizou. E já parabenizo as entidades que se viraram, né, com essa pandemia, fazendo lives e tudo mais, e incentivando a nossa tradição. Já de imediato, para fazer as rodadas da mesa, eu convido o Fábio Razador para fazer as primeiras explanações. Na sequência, convido o nosso amigo Rodrigues. Rodrigues está na sala, né, Rodrigues? Para fazer alguma explanação em relação a regulamentos e as individuais. Depois, Pablo para fazer regulamentos e as crianças, tá? Já fazer a girada da mesa. Boa noite, dona Priscila. Boa noite ao Coimbra, que está com a gente, tá? Que o Coimbra está com a câmera fechada. E a Priscila, como está de apartamento novo, ela demora um pouquinho mais a chegar agora, tá, pessoal? Tá? Pode ser contigo, Fábio. Fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite especial ao seu Manelito, né? Uma pessoa que dispensa comentários. A gente sempre aprende bastante em todos os assuntos que ele aborda, né? Eu tenho o prazer de ter ele como patrão da nossa entidade. Então, a gente aprende diariamente com ele. O assunto regulamentos é um assunto que eu trato de suma importância, até para que a gente saiba quais são os limites, até onde a gente pode chegar, quais são as instâncias e os foros adequados que a gente pode concretizar, apresentar as propostas, apresentar as ideias e tratar, né? Eu gostaria só que o seu Manelito abordasse e nos dissesse na visão dele, né? Que eu noto que muitos tradicionalistas têm ideias, têm muitas ideias interessantes, muitas propostas, mas muitas vezes não sabe como materializar isso, como apresentar, né? E vejo também que muita gente reclama do sistema, reclama dos regulamentos, mas também não sabe aonde apresentar uma proposta para modificar. Então eu gostaria que o seu Manelito pudesse abordar e nos dizer na visão dele o que ele entende ser necessário, quais são os requisitos para que a gente seja apresentada uma proposta boa, uma proposta que tenha fundamento, né? Para que seja aprovada, no entender dele, o que é necessário, o que é mais importante conter numa proposta. Respondo agora? Pode ir respondendo, seu Manolito. Fechou a pergunta, pode responder. Tá legal. Assim, ó, eu sempre oriento quando alguém que não faça parte do conselho diretor ou não seja coordenador regional, for apresentar uma proposta para modificação de regulamento, faça isso através do seu patrão. Tá? E o patrão leve, antes de mandar a proposta para o MTG, leve para o encontro regional. Por quê? Porque se uma proposta chegar lá no MTG sem o apoio do coordenador regional daquela região, a tendência é não passar. Tá? Isso é normal. Existe diz assim, um certo sistema, tá? Um sistema montado que observa essas coisas. Então, alguém lá que não... O Fábio, tá? Digamos, o Fábio resolve apresentar uma proposta de mudança do regulamento artístico do MTG. Tá? Se o Fábio quiser apresentar essa proposta diretamente na secretaria do MTG, pode fazer. Pode fazer. É só ele se identificar, põe lá o número do cartão tradicionalista dele, encaminha com o prazo, dentro do prazo, ao prazo para todas as propostas de alteração de regulamento.
30 dias antes da realização da convenção. A convenção ordinária do MTG acontece sempre no último final de semana do mês de julho, tá? Do MTG do Rio Grande do Sul. E a convenção da Confederação Brasileira normalmente é no mês de fevereiro, tá? Então, tem que ficar ligado quando é que vai acontecer. Pega o calendário, veja lá. As propostas têm que entrar na secretaria 30 dias antes. Então, eu dizia o seguinte, se o Fábio quiser apresentar uma proposta diretamente no MTG, pode. Ele vai conseguir aprovar essa proposta? Olha, ele vai ter que convencer o coordenador da 25ª Região Tradicionalista, vai ter que convencer os conselheiros da região a apoiar a proposta dele. Senão o sistema não deixa aprovar. Tá? Então tem que ter essa consciência, tem que ter essa clareza. Esse sistema que eu falo é um sistema instituído não formalmente. Ele é instituído ao longo da história, ao longo do tempo. Ele é uma espécie assim de escudo de proteção da instituição, tá? Que até, às vezes, pode até rejeitar propostas boas. Então, as propostas que todo mundo que queira fazer. Pega o patrão da entidade, convence o patrão, leva para o encontro regional, debate, convence o coordenador, né? Fala com os conselheiros e depois se muna de bons argumentos para defender isso lá na convenção, lá quando a proposta for debatida. E tem um modelo, lá um sistema que não me parece que eu não vejo caso aqui, o sistema de debate das propostas lá dentro da convenção. Mas é um sistema bem democrático, assim. Vai ter tempo, vai ter um relator que vai ser a favor, vai ser contra, tá? Mas ele é um sistema que pode, digamos assim, facilitar muito se seguir essa estrutura, digamos assim, uma espécie de hierarquia estrutural, tá? Entidade, região, MTG. Ah, Fábio, não sei se eu respondi. Não, perfeitamente, eu achei importante abordar esse assunto, porque eu vejo que no decorrer do tempo, muitas propostas boas, boas ideias se perdem, talvez pelo não saber ou pela falta de experiência dos proponentes em poder formatar bem a proposta, né? Então, achei importante abordar esse assunto. Mais uma pequena abordagem que eu gostaria que você comentasse, na questão do regulamento, que ele comentasse quais são as principais sanções que os tradicionalistas ou as próprias entidades podem sofrer pelo fato de não cumprirem assim os regulamentos, né? Quais seriam as principais punições ou sanções que pode acarretar? Bom, todos os regulamentos prevêem um sistema de sanção pelo descumprimento, tá? De uma forma ou de outra. Então, existem sanções que dizem respeito ao descumprimento do regulamento enquanto assim, sistema administrativo, tá? Então, questão de prazos, questão de regras, né? De pré-requisitos, coisas do tipo assim, que normalmente vão de desclassificação até impedimento de participar em outros eventos. Tá? No caso do Enarte, por exemplo, tem até uma punição para alguém que esteja inscrito, tenha passado nas fases e tal, está inscrito lá para a etapa interregional no final e não comparece e não avisa. Tá? Nem sempre isso é exigido, assim, mas está previsto lá que no ano seguinte não pode participar. É uma sanção. Tá? E tem as sanções pelo descumprimento dentro do evento. Tá? Aí tem sanções do regulamento que vão dar advertência, tá? à eliminação,
tá, do evento. Então, pode ser advertido e pode ser eliminado do evento, ou seja, ser retirado do evento e ser impedido de participar. As sanções podem ser para as pessoas e, eventualmente, podem ser para as entidades. Então, às vezes, alguém comete um ato e a entidade acaba respondendo. Tá? Então, depende do caso específico, né? Caso a caso é analisado, como acontece na aplicação do Código Penal brasileiro, do Código das Contravenções Penais, sei lá, né? Então, é assim. E uma coisa que é interessante, assim, que precisa ficar bem focado. Qualquer um que entenda que o regulamento não está sendo cumprido ou que está sendo cumprido de forma equivocada, pode apresentar recurso ou encaminhar uma petição aos organizadores do evento. Tá? Qualquer pessoa envolvida no evento, evidentemente. Alguém que tenha algum tipo de envolvimento, ou como participante, ou como avaliador, ou seja lá. Tá? Então, pode fazer isso e aí quem organiza o evento tem que ter uma instância de análise desse tipo de recurso, se for contra uma decisão, ou de notificação, se for em alguma coisa que está acontecendo que a administração do evento ainda não se deu conta. Satisfeito, né, com as respostas. Achei importante também abordar essa questão das punições, principalmente no ponto onde o seu Manolito expôs ali, de que muitas vezes o indivíduo, né, o tradicionalista, ao descumprir algum regulamento, pode acabar prejudicando a própria entidade no global, né? Então é importante a gente ter esse discernimento de quais são as punições que podem sofrer, né, tanto as entidades quanto o próprio tradicionalista no individual mesmo. Acho que da minha parte... Só para completar, mesmo que o regulamento preveja punições, ninguém está livre de ter que responder segundo as regras do Código de Ética. Tá? Então, tem as punições do regulamento e o Código de Ética, que o Código de Ética, isso também é uma coisa para ficar claro, assim, ele só são analisadas as atitudes das pessoas, tá? Lá, entidade tradicionalista não tem código de ética para entidades. As entidades podem sofrer sanções de acordo com algum regulamento ou regulamento geral. E aí quem analisa a questão das entidades é o Conselho Diretor, não é a Comissão de Ética Regional e nem o Conselho de Ética do Estado. Tá? Entidade tradicionalista não responde para o Conselho de Ética, tá? Responde para o Conselho Diretor do MTG. Contemplou, Fábio? Tranquilo? Contemplado, perfeito. Rodrigues, algum questionamento, alguma pergunta, Rodrigues? Sim, Tony. Até a respeito das individuais, que eu atuo mais também, até o seu Savaristo comentou, da questão de reformulação de regulamentos, alguns procedimentos. O que eu tenho notado nas últimas até eu acho que eu comentei numas outras reuniões, a questão, o pessoal às vezes foca mais, claro que a visibilidade sempre é a dança, né, das invernadas, então organiza um palco, e a declamação, ou trova, as outras categorias às vezes ficam um pouco mais deixada de lado nas últimas assim, às vezes até a própria condição pro declamador se apresentar, a Madenor fica até um pouco abaixo, né? Eu não sei o que poderia ser feito, o que o seu Savaristo poderia nos falar para melhorar, porque daí
isso acaba até desestimulando muitos declamadores em participar, né? Até por uma falta de uma estrutura um pouco melhor para os individuais. Só para contribuir, chefe. Nem só questão de estrutura, né? Mas a estrutura, Savariz, é o fundamental. Eu tenho observado em alguns eventos que eu tenho ido, os individuais realmente eles são discriminados. É um lugar que às vezes não tem a mínima condição e o declamador tem que ir lá e representar o seu CTG. Acho que isso é uma coisa que realmente o Rodrigues tem razão. Eu vejo assim, realmente tem esse problema. E a culpa é de quem organiza, tá? E também é de quem organiza, mas também de todos nós, que parece que só a dança que vale. Só a dança que tem importância. Começa com a questão das coincidências de horário. Se coincidir alguma coisa, tu prioriza a dança. Os outros esperam. Tá? Então, tem tudo isso. Tá? Agora, eu vejo que quem tem que fazer, digamos assim, pressão, exigir, ir para frente, se dispor a fazer, é o Departamento de Manifestações Individuais e Espontâneas. Tá? Então, porque às vezes, isso eu já presenciei em decorrência do número de vezes que eu organizei eventos aí, né? Os departamentos se ausentam dessas questões. Tá? Chegam só na hora, não verificam antes. Aí o seguinte, aí tem uma interregional lá em Ijuí. Tá? O diretor de manifestações individuais não faz contato lá com os organizadores, não pergunta, não fala com o seu vice-presidente artístico para saber onde é que vai ser a declamação, onde é que vai ser a chula, tem espaço, não tem espaço, onde é que vai ser a gaita, não sei o que, a trova, tem ambiente adequado, não tem, sabe? Então, porque quem está organizando se move muito em função da pressão que sofre. Nós sabemos que é assim. Tá? E a pressão da dança, sempre. O pessoal da dança, olha aqui, ó. Os instrutores vão lá antes e querem saber antes o tamanho do tablado, querem saber quantos microfones, querem saber por onde é que entra e por onde é que sai, querem fotografia do local, e se não se sentir satisfeito, eles vão lá. O patrão vai lá para ver. Né? Manda o dançarino lá para ver. Né? E assim por diante. E os individuais? O declamador vai de sangue doce, não falou com ninguém, chega lá sem fazer ideia de onde é que é. Tá? Ele também não exige nada. E o diretor do departamento dele também não faz nada. Então, na verdade, assim, nós temos que dividir todas as responsabilidades. Não é só do NTG que organiza, ou da comissão local que organiza, é de todos nós. Todos envolvidos. Tem que ter um pouquinho mais de proatividade, na minha forma de ver. Na maioria das vezes a gente declama em cancha de bocha. Né, Rodrigo? Mas se a cancha de bocha é grande, tá bem, sem problema. Ou a sala de aula que às vezes mal cabe a comissão entre o declamador e se tiver um madrinador, fica aquele espremidinho, o som parece uma caixa de abelha, que tu não escuta nada, às vezes é melhor até declamar sem o microfone, a caixa de som, que às vezes te prejudica mais. Né? Foi o que aconteceu nas últimas 3, 4 Inter, foi mais ou menos assim, nesse mesmo estilo, não modificou quase nada. Mas é bem isso aí que o Savariz disse. A dança vai lá botar pressão. Sempre fez isso. E os individuais... E se você for pegar um pouco mais fundo, quem é que contrata um instrutor? Qual é o CTG que contrata um instrutor para individuais? Ninguém. Mas para dança, sim. Instrutor, correção e tudo.
Vou pegar uma Pedro, dos rapazes Pedro, aí. Pedro, tu tá parecendo o Pablo hoje, Pedro, tá? Levanta a mão. Boa, Camilo, boa. Vou pedir só uma gentileza para os cavalheiros, que a Priscila escreveu uma questão no chat muito interessante. Pablo, me dá só um tempinho para depois da tua fala, tá? E Rodrigues, que é para não perder a essência. Priscila, tu podia comentar o que tu colocou no chat aqui, para que o pessoal do YouTube saiba também? Boa noite. O que eu coloquei que no regulamento artístico prevê uma estrutura mínima para dança e nas manifestações artísticas individuais não há uma previsão, né? O mínimo de tamanho de tablado, enfim, as condições mínimas para dança é previsto em regulamento, mas das manifestações não. E talvez isso fosse uma sugestão, né, da gente pensar e programar para ter uma estrutura mínima exigida. E o que eu estava escrevendo no chat agora, antes de tu me chamar, é que mesmo com toda essa preocupação relacionada à dança e à estrutura, a nossa força B sempre ela é muito deixada de lado lá na finalíssima, né? Então essas questões de estrutura, assim como o seu Manuelito falou, embora o regulamento possa ajudar, a pressão possa pressionar e fazer com que as pessoas se mobilizem, ainda assim algumas coisas ficam pecando, vamos usar esse termo. Mas a sugestão é a questão do regulamento para as manifestações individuais. Existe a possibilidade, então, de levar uma proposta para a convenção, se o Manuelito determinando o mínimo para a execução das manifestações individuais, assim como tem o mínimo para a dança? Existe essa possibilidade? Claro, evidente. É só elaborar uma proposta que seja coerente, né? Sempre tem que pensar que é coerente e tem que fazer, se fizer para declamação, já tem que fazer para toda. Tá? Então, pode ter uma regra meio geral para todos, mas quando é geral para todos é complicado. É aquilo que tem que ser, ó, para a declamação. A estrutura mínima tem que ser tal e tal e tal. Para não sei o que, tem que ser tal e tal. Tá? Aí tem que ver se essa alteração tem que ser no regulamento artístico. Tá? Aí cria-se um problema. Tá? Olha bem. Daqui a pouquinho tu estabelece. Porque para o Enarte é uma coisa, tá? Para o Enarte tu pode fazer que daí vão ter que se virar, tá? Se for aprovado, tem que se virar. Mas se fizer determinadas exigências lá para o regulamento artístico, aí quem vai fazer o rodeio vai achar mais fácil não fazer aquela modalidade, não ter aquele concurso do que cumprir. Entendeu? Então tem que ter cuidado. Daqui a pouquinho tu estabelece regras e eu quero dizer, então tá, então no meu rodeio não vai ter troca. Tá? Não tenho condições de dar essa estrutura, então não vai ter declamação. Tá? Então tem que ter cuidado com isso também. Tá? Para o Enarte é um pouco diferente. O Enarte estabelece a regra e aí quem for fazer as eliminatórias regionais ou interregionais ou a final vai ter que cumprir. Mas a Priscila falou aí na questão da Força B, lá do Enarte. Priscila, eu vou te dizer o seguinte, o grande problema é que não tem 2 ginásios. Tá? E não tem muito como mudar aquela estrutura. Não tem muito o que fazer. Esta é a verdade. Já se estudou muito essa questão lá, tá? De dar uma estrutura melhor para a Força B. Mas não tem como, fisicamente não dá. Tá? Aquele espaço que tem lá é o melhor disponível e é pouco. Ele é estreito, ele é limitado. Tá? O que eventualmente pode ser que possa se melhorar é questão de decoração e de som. Tá? Só esses 2 itens. Melhorar um pouco a decoração, deixar mais legal. E o som que às vezes deixa a desejar, sim, nós sabemos. Tá? Mas em termos de espaço não tem muito o que fazer, não. Perdão, Tony, a intromissão é só para complementar. É que nesse último ano aconteceram tantas coisas de Cusco passando no meio do tablado, pessoas atravessando no meio do tablado, e naquele mesmo espaço, talvez um pouco mais de cuidado, pensar num lugar para as pessoas transitarem, enfim.
Mas isso é pauta para outro momento. Naquele mesmo espaço, eu acho que um pouquinho mais de cuidado resolveria. Mas ficou uma cena gaúcha, Priscila. Um cachorro passando no meio da dança, ficou uma cena gaúcha. Tinha cachorro dançando no meio da apresentação do seu Pedro e ninguém falou nada, acharam bonito? Do cachorro não, Tony, mas a menina com a mochilinha no meio, mais perdida que Cusco em tiroteio, aquela foi... Aquela menina estava saindo de Nárnia aquele dia, eu acho, porque ela estava bem forte. Eu falei que ela veio de uma outra dimensão. E surgiu ali. Vocês podem olhar que ela passa você da não vira câmera, minha atravessa, galinha. como não viu nada, e aí ela some. Tá, vocês já bagunçaram a live. O Camilo brigou para levantar a mão e agora até ele bagunçou. Pablo, últimos dos comentários, gurizada, pode levantar a mão para as perguntas. Quem tiver no YouTube vai fazendo as perguntas. Eu levantei a mão aqui, ó. Toma, Camilo, viu? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o senhor. A gente sabe que o ciclo da vida da gente, às vezes a gente não se encontra na hora certa, mas eu gostaria de dizer que eu sou um grande admirador e gostaria de agradecer ao senhor por tudo que o senhor proporcionou ao movimento até hoje, né, na visão que eu tenho pelo senhor. A gente sabe que no cotidiano no cotidiano social, infanto-juvenil, as coisas mudam muito rápido. Antigamente, a gente falava em mudanças de geração em torno de 20 em 20 anos. Hoje, a gente já tem estudos que falam que essas modificações acontecem de 8 em 8 anos. Né? Baseado nessas mudanças, eu tenho duas perguntas para o senhor. Uma, se não, a gente sabe que também, de uns 10 anos para cá, houve um crescimento muito grande das categorias mirim e juvenil. Será que não estaria no momento da gente discutir esses regulamentos sobre as categorias mirim e juvenil em alguns aspectos? Por exemplo, uma criança que faz aniversário hoje, no dia 1º de novembro, ela completa 14 anos e ela pode, o outro ano, dançar a final do Enarte, porque o regulamento diz que ela tem que ter 15 na final do Enarte. Né? Então, a gente pode dizer que, basicamente, dependendo do talento da criança, ela pode sair do mirim para o adulto quase que direto. Né? Então, assim, eu gostaria de saber se não... E vários outros aspectos que a gente deveria, talvez, rediscutir sobre as categorias mirim e juvenil. E uma segunda pergunta que eu tenho para o senhor é se o senhor acha que, devido às mudanças que ocorrem hoje muito rápido, se os CTGs e o movimento ele deve se adequar a essas inovações, ou se o CTG deve ser um centro de tradições gaúchas e se manter com a cultura à risca. Seu Manolito, eu vou interromper um pouquinho, vou apresentar uma característica, né, Camilo, do Pablo, que é muito pessoal. Ele faz a pergunta, ele responde, ele duvida da resposta que ele deu. Então, não se preocupe, ele faz assim, uma atravessada. Mas só para complementar, é que eu quero a opinião do seu Savariz. Tá bem, Pablo. Seu Manolito, com o senhor. Tá bom. Primeiro, eu queria agradecer aí o carinho do Pablo aí. O reconhecimento, às vezes, a gente nem merece tanto. Mas, assim, antes no assunto anterior, eu não posso perder ao lado a fazer uma brincadeira. Né? Essa brincadeira pode servir para o Camilo, para a Priscila, talvez para o Tony, mas vocês estão reclamando que um cachorrinho cruzou e se tem dançarino que cai, quem é que atrapalha mais? Né? Tem dançarino que deixa a fita do pau de fita cair, né? Quem é que atrapalha mais a dança? É o cachorrinho cruzando ou o dançarino que resvalou e caiu no chão? Fechamos as aspas. Vamos responder as perguntas do Pablo. Pablo, é o seguinte, a questão da idade não tem como equacionar perfeitamente. Tá? Não dá. Tem que ter um corte, tem que ter... Bom, mirim vai até quando? O que tem se utilizado é mais ou menos assim, mais ou menos o que determina aí
área da educação, tá? Da educação nacional. Tá? Então, lá, a Lei de Diretrizes e Bases, e aí tem o Estatuto da Criança e Adolescente, que define lá mais ou menos o que é criança e o que é adolescente. Tá? Então, a gente segue mais ou menos isso. Na questão do Enarte, especificamente, que possibilita, que é para o Enarte, não é para os rodeios, tá? Possibilita o salto do mirim para o adulto, tá? Que pode não ser bom. Vamos nos lembrar que já foi pior, né? Era 14 anos. Estão lembrados disso? Para participar do FEGARTE era 14 anos. Do Enarte também. Essa alteração do Enarte eu não me lembro exatamente, mas eu acho que foi em 2005, quando passou para 15. Até ali era 14, nem era 15. Tá? Talvez tenha que se pensar em subir um pouco essa questão da idade para o Enarte. Por outro lado, se nós pegarmos a Força B, especialmente a Força B, mas também na Força A, mas especialmente na B, eu não sei qual é o percentual de jovens com 15 anos, mas é alto. É alto. Daqui a pouquinho, se levantar muito ali, tu pode dificultar a participação de muita gente. Tá? Não é que... Por quê? Porque o 15 anos, 14 já é juvenil. E a Força B é muito comum tu ter uma predominância de grupos juvenis ou com mescla juvenis. Tá? Nós sabemos que tem isso aí. Então, uma coisa para ser discutida, eu vejo que talvez possa aumentar, mas eu não tenho certeza que seja tão ruim essa passagem, né, como tu diz, do mirim para o adulto. Que, na verdade, tem pelo menos um ano ali que tem que ficar num grupo juvenil, assim, e tal, né? Então, eu acho que isso aí pode... Mas a questão de idades é uma questão que sempre gerou debate. Debates, discussões, visões diferentes. Não é simples para equacionar isso. Tá? Então, eu não tenho assim como te dar uma resposta 100%. Tá? A outra questão, a segunda questão, agora me fugiu. Pablo. Se em função da modernização que acontece quase que instantaneamente, deve se adequar ou manter o tradicional? Bom, eu digo o seguinte, nós somos organizados em entidades que algumas vezes eu digo que são clubes, tá? E tem gente que acha ruim dizer isso, mas de alguma forma os CTGs são clubes, né? Mas são entidades que têm o foco na tradição, centro de tradições. Então, nós trabalhamos com o tradicional. Tá? Tradicional. O que é tradicional? Tradicional é aquilo que nós recebemos da geração anterior. Tá? Mesmo que as gerações tenham encurtado o seu tempo de existência. Tá? Como tu falaste aí. As alterações estão sendo mais frequentes. Tá? Mas nós não podemos inserir nas atividades CTG procedimentos modernos. O que nós temos que inserir é tecnologia. Aí sim, nós vamos usar o celular, vamos usar a internet, vamos usar tudo que tiver disponível de tecnologia. Okay? Mas a bombacha continua aquela larga. Tá? O vestido de prenda é daquele jeito. A forma de dançar é daquele jeito. O comportamento CTG ainda é com luz acesa, tá? Que é o jeito tradicional. Então, eu vejo assim, nós temos que ter muito cuidado para não... Né, porque modernizar... Eu sempre cito um caso, e muitos vão se lembrar aí. No início dos anos 2000, final da década de 90, início dos anos 2000, nós enfrentamos uma tentativa de modernização da música gaúcha. Okay? Estão lembrados da Tchê Music?
Tá? Qual era o grande argumento dos envolvidos que faziam aquele tipo de música e da mídia. Vamos nos lembrar que a Tchê Music nasceu na Zero Hora. Estão lembrados disso? Tu comprava a Zero Hora e recebia um CD. Tchê Barbaridade, Tchê Guri, Tchê Garotos, Pala Velho. Tá? Lá de Passo Fundo. Tá? Bom, eles tinham o direito de fazer aquilo. Tá? Pegaram uma batida do funk, colocaram na vaneira e aquela coisa ficou acelerada, ficou uma música que agradava muita gente. Mas não era tradicional. Não era a forma tradicional. Não era a música tradicional. Então, nós barramos isso no CTG. Pode fazer, tem espaço para fazer, mas não dentro do CTG. Tá? E apanhamos muito por conta disso. Tá? Da imprensa, dentro do próprio movimento. E o argumento deles qual era? Precisamos conquistar os jovens. Precisamos trazer o jovem. Isso vai trazer o jovem para dentro do CTG. Eu pergunto, qual é o jovem que entrou no CTG por causa daquilo? Nenhum. Os que estão hoje, vocês não entraram. Vocês hoje, aí, né? Eu digo vocês porque eu sou da faixa do Pedro Darcy, eu já estou lá nos 65, tá? Mas quem tem menos de 40 para baixo aí, lá no início dos anos 2000, tinha 20. Tá? Alguém de vocês foi para o CTG por causa de música? Mas duvido e faço pouco. Tá? Não é assim. Tá? Então, temos que ter o cuidado nessas tentativas de modernização demais das coisas aí. Tá? E lá no Enarte nós enxergamos umas coisas desse tipo. Daqui a pouquinho tem os grupos dança do Tony lá que resolvem fazer uma indumentária de passeio, tá? Que parece que estão em Copacabana, no Rio de Janeiro. Não pode. Não é a forma tradicional, sabe? Então, nós temos que ter sempre em foco isso. Nós fazemos tradição. Transferimos de uma geração para outra conceitos, valores, princípios, modos, indumentárias, linguajares, culinária e assim por diante. Contemplou, Pablo, tranquilo? Sim. Obrigado. Perfeito, obrigado pela contribuição. Bom, nós vamos passar para o bloco das perguntas do